nós vamos conversar com a médica pediatra e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, a doutora Socorro Martins. A gente vai falar sobre os tipos de meningite, os sintomas, tratamento e principalmente a importância da vacina. Estou esperando aqui a imagem da doutora Socorro para que a gente possa, inclusive, conversar e tratar sobre esses assuntos que a gente sabe que são extremamente importantes, principalmente diante do que nós vivemos nesses últimos dias, né? Nesse final de semana, a gente teve a notícia da morte de um bebê de apenas 6 meses de idade. Doutora Socorro Martins, a senhora me escuta nesse momento? Boa tarde, seja bem-vinda à Hora do Povo. Boa tarde, estou escutando sim, muito obrigada pelo convite e satisfação de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora Socorro. A gente vai tratar, obviamente, sobre um assunto que está muito em alta, né? A gente tem falado muito sobre isso, principalmente desde esse final de semana, quando um bebê de apenas 6 meses de idade faleceu e, segundo o laudo que foi divulgado pelo Hospital da Criança, ele faleceu em virtude de uma meningite. Queria saber da senhora, primeiramente, qual é a idade, a partir de que idade essa criança pode tomar essa vacina, qual a periodicidade e quantas doses são necessárias para que ele possa ficar imune? Olha só, a meningite é uma das doenças da infância mais temidas, justamente porque ela tem essa evolução, esse desfecho muito rápido e inicialmente ela pode se apresentar clinicamente como qualquer outra doença infecciosa, viral ou bacteriana da criança. Muitas vezes, no início, é difícil se dar o diagnóstico e a gente perde tempo no tratamento. A doença tem uma evolução muito rápida e muitas vezes o tratamento instituído, ele não alcança a velocidade da multiplicação da bactéria. Por isso que a estratégia mais eficaz contra a meningite é a prevenção com a vacinação. E a vacinação que está disponível, a vacina que está disponível na rede pública é contra a bactéria mais frequente, que é o meningococo. Então, nós temos a vacina meningo C, meningite C, que seu esquema primário são de 2 doses e um reforço entre 12 e 15 meses. Então, às vezes, as famílias acham porque a criança tomou uma dose, ela está protegida. Não. Ela precisa ter o esquema completo, com as 2 doses do esquema primário e um reforço. Nós temos a bactéria meningococo 5 sorogrupos. Então, na realidade, a vacina hoje, a imunização contra o meningococo, ela é completa. Nós temos a vacina ACWY e a B. A vacina ACWY está disponível para os adolescentes entre 11 e 14 anos na rede pública. E você poderia perguntar, doutora, e por que os adolescentes estão contemplados com essa vacina ACWY, que pega 4 sorotipos, e os nossos bebezinhos, né, que nós sabemos que a incidência e a gravidade da doença abaixo de 1 aninho é muito mais importante, ter uma letalidade maior do que nos adolescentes. E os bebezinhos só têm direito à vacina meningo C e não a meningo ACWY. É porque os adolescentes, eles são os carreadores, os transportadores da bactéria na nasofaringe. Então, eles que contaminam. E diante desse cenário de baixas coberturas vacinais que a gente vem falando desde 2015, mas que agravou com a pandemia, então muitos vírus, muitas bactérias voltaram a circular aí, né? Estão soltos porque a cobertura vacinal está muito baixa. Então a gente pede que as famílias entendam a importância de manter seu cartão de vacinação em dia, principalmente das nossas crianças e adolescentes, né? Agora é completo, não adianta ter 1 dose, 2, tem que ter os esquemas
das doenças complexas, especialmente a da meningite. Ô, doutora Socorro, só para a gente ratificar, qual é a idade ideal para que essas crianças tomem a primeira dose contra a meningite? Então, os bebezinhos, aos 3 meses a primeira dose, após 2 meses, né, com 5 meses a segunda dose e um reforço entre 12 e 15 meses. Então, é o que a gente chama esquema 2+1, né? São 2 doses abaixo de 1 aninho e um reforço. E na adolescência, um reforço com a meningo ACWY. Muito bem. Doutora Socorro, eu queria que a gente tratasse um pouco sobre a diferença entre a meningite bacteriana e viral. Aquela pessoa que é leiga, que está com uma criança em casa, a gente tem essa condição de distinguir ou apenas levando para um profissional? Olha, uma criança com suspeita de meningite, ela deve ser avaliada por um profissional, pelo pediatra, tá? Então, graças a Deus que a maioria das meningites são virais. Elas são mais leves, né? Elas têm uma letalidade, uma mortalidade menor e também elas deixam menos sequelas que a meningite bacteriana, porque a meningite bacteriana, principalmente pelo meningococo, mais de 10% das crianças, né, que escapam, né, porque a letalidade pode chegar até 30%. Então, mas as crianças ficam sequeladas, sequelas neurológicas graves, às vezes amputações de membros, surdez, cegueiras, então são sequelas muito graves. Então, as crianças precisam serem avaliadas pelo médico, porque, como eu lhe falei, no início da doença, a meningite ela se apresenta como qualquer outra doença infecciosa na infância, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos. Né? Crianças maiores, a gente já fala, já diz que está com dor de cabeça, já tem uma rigidez de nuca, né? Não consegue colocar o queixinho aqui, está aquela criança com o pescocinho duro, né? Então a gente já tem sinais, sintomas mais específicos, mas os bebezinhos são sinais inespecíficos. E só o pediatra que vai avaliar a gravidade da doença e os exames, né, que serão solicitados, exames laboratoriais, irão nos indicar se for uma meningite viral ou bacteriana. Doutora Socorro, a senhora falou um pouco sobre essas sequelas. Uma dúvida muito grande que existe, aquela criança tendo a doença, obrigatoriamente, elas vão ter alguma dessas sequelas que a senhora falou ou depende muito do organismo de cada bebê? Não, as estatísticas, né, mostram que em torno de 10 a 15% das crianças serão sequeladas. Tá? Não são todas, graças a Deus, né? Como também a mortalidade. Não significa dizer que todos morrerão, não. Temos os percentuais. Então, nós sabemos que é uma das doenças da infância com a maior mortalidade e com o maior comprometimento de sequelas. E a meningite bacteriana, como eu falei, é uma doença de evolução curta. Então, não dá tempo a criança, por exemplo, ser acometida e ser vacinada. Não dá tempo. A vacina não vai proteger a doença com a bactéria, entendeu? Como também, muitas vezes, o antibiótico. Às vezes, o quadro se inicia pela manhã e à noite a criança já foi a óbito. Então, é muito rápido a evolução clínica da doença. E muitas vezes nós perdemos essa luta, essa batalha. Doutora Socorro, eu vou puxar para esse caso que aconteceu ainda no final de semana, quando o bebê que infelizmente faleceu, esse laudo saiu justamente com a questão da meningite. E o irmão dessa criança também estava com essa suspeita. Qual é o questionamento que eu queria fazer à senhora? A meningite é uma doença transmissível? E contagiosa, e é transmissível através da saliva, das secreções respiratórias, do espirro, do contato, né? Porque a bactéria, ela fica, olha, só para você ter uma ideia, até 20% da população jovem, adolescente jovem,
pode colonizar a bactéria na sua nasofaringe, né? Colonizar, ela vive lá, sem causar infecção. Então, a qualquer momento, se a imunidade baixar, né? Porque também vai ter o componente imunológico aí, daquele organismo ter uma resposta melhor do que o outro. Né? Então, o irmãozinho, imunologicamente, foi mais competente, a carga bacteriana do irmão pode ter sido também menor, o outro ter exposto a uma carga maior da doença. Então, vários determinantes, né, vários fatores irão aí repercutir na evolução da doença, né, se vai ser uma forma mais grave, mais branda, mas é uma doença contagiosa, é por isso que nós orientamos, se seu bebê estiver doentinho, não leve para berçário, não leve para creche, fica em casa cuidando da criança, porque pode ser só uma simples virose, um quadro viral, mas também pode ser algo mais grave, principalmente quando as crianças ainda não têm seus esquemas de vacinação completo. Até 1 aninho de idade, a criança não tem para quase nenhuma doença seu esquema completo de vacinação, porque a grande maioria das doenças possui esquemas primários com 2, 3 doses e reforços. E a criança só está imunizada quando tem seus esquemas primários em dia e seus reforços. Então, se adoeceu, deixa em casa, porque vai contaminar as outras crianças, as outras pessoas. Entendi. A partir desse diagnóstico de que essa criança está com a meningite, que tipo de tratamento é disponibilizado? Olha, precisa saber, o ideal é que a gente soubesse. Bacteriana, sim. Meningococo ou pneumococo? Meningococo. Qual o sorogrupo? A, B, C, porque, como eu falei, tem 5 sorogrupos, né? Mas era o ideal a gente ter esse panorama epidemiológico, porque daí se traça também políticas públicas, né? De prevenção e tal. Mas o tratamento específico ali para aquela criança da fase aguda da doença é o antibiótico, né? Utilizamos os antibióticos, corticoides, hidratação, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, são várias coisas ao mesmo tempo, tá certo? Ver os sinais, se a criança tem choque, então tem que avaliar, fazer uma avaliação global da criança para se traçar o plano terapêutico dela, qual o melhor. Mas o carro-chefe para esse momento será antibióticos. Doutora Socorro, para a gente encerrar aqui, a senhora como especialista nessa área, que tipo de recado a senhora pode trazer para os pais, para as mães, para quem é responsável por uma criança que ainda não tem esse cartão de vacinação completo e vacinas que são disponibilizadas pelo poder público? Pois é, eu gostaria de deixar 2 mensagens, né? A primeira é que precisamos sim atualizar o cartão de vacinação das nossas crianças e adolescentes, porque essas baixas coberturas vacinais estão propiciando a circulação de muitos vírus e bactérias, colocando em risco a vida desse nosso público infanto-juvenil, principalmente infantil. E os menores, né, abaixo de 5 anos. E a segunda mensagem é que se seu filho adoecer, tiver com um processo agudo infeccioso, trata em casa, não manda para a escolinha, para a creche, com o antitérmico, com o medicamento, não mande, trata em casa, pense no bem-estar dele, que ele em casa precisará de cuidados especiais, que lá naquela escolinha, na creche, ele não vai ter, né? O ideal é na família, e vai proteger também as outras crianças e também adultos, porque criança também contamina adulto. Então é essa mensagem que eu faço. E para a gente evitar que várias doenças comecem a retornar, inclusive se comportando em surtos, né? Porque de vez em quando você tem surtos, surto de meningite, surto de sarampo. Só temos uma ferramenta, é a vacinação, tá certo? E graças a Deus que temos. Nós temos um calendário aí de vacinação
público, lá gratuitamente, com mais de 19 vacinas para as nossas crianças. Então vamos aproveitar, né, essa riqueza aí de imunológica, essa proteção que se tem gratuitamente, como eu já falei. E algumas vacinas que não tiverem na rede pública, vale a pena também ampliar essa proteção, tá certo? Essa é a mensagem que, em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, eu deixo aqui para todos vocês. Deixa eu pegar esse gancho agora da senhora como presidente dessa associação. Vou explorar um pouquinho só, viu, doutora Socorro? Já que a gente ainda tem casos, né, da Covid-19, inclusive, como todo mundo sabe, eu infelizmente fui acometida pela terceira vez, mesmo tendo as 4 vacinas. Queria saber da senhora, a preço de hoje, no que diz respeito à vacinação para crianças. Como é que o estado da Paraíba está? Olha, nós temos vacina para vacinar nossos públicos. O que está acontecendo é a baixa procura, né? Então, não estamos conseguindo alcançar as coberturas vacinais desejadas para as nossas crianças. Então, a gente precisa vencer essas barreiras, essas fake news. O que a gente escuta no dia a dia das mães, né, que vacinaram seus bebês. Ah, doutora, eu gostaria que as outras vacinas fossem igual a da Covid. Meu filho não teve nada. E realmente os estudos estão aí abaixo de 5 anos, em que se utiliza apenas 1/10 da quantidade de antígeno vacinal, em que se tem um intervalo maior entre as doses. A questão de eventos adversos, de reação, é a mínima. E as crianças, por que estamos tirando esse direito de nossas crianças? Idoso se vacinou, gestante, comorbidade, todo mundo se vacinou. Quando chegou nas crianças, a vacinação, então a gente se depara com essa barreira, né? Essas fake news. Vacine sim suas crianças, elas estão voltando para as escolas. Vocês lembram o que era o nosso cenário há 3 anos atrás e o que é hoje a nossa vida voltando ao normal? Você teve Covid após 4 doses, mas está aqui conosco, conversando, sua vida aí, tocando sua vida normalmente, e você não teria essa chance se tivesse adoecido, se contaminado lá no início, né? Talvez sua evolução clínica fosse outro, o desfecho fosse outro. Então, as nossas vacinas, a vacina da Covid é diferente da meningite. A meningite, realmente, ela, além de proteger aquela pessoa que está vacinada, e mesmo assim precisa de muitos reforços, né? Depois de certa idade, tem até adolescência. Olha aí, tem que tomar, porque cai a proteção. A vacina de meningite atua na transmissão e no carreador. Isso não acontece com a vacina da Covid. Por isso que você toma suas doses e ainda pode se contaminar. Mas você não adoece de formas graves, né? Fica mais protegido. Então, a gente precisa entender isso aí, a importância. Mesmo com ela não tendo esse impacto na transmissão, né? E na infecção de você se infectar, mas elas cumprem seu papel, evitando óbitos, evitando formas graves da doença. Então é importante que se tome as vacinas e que o vírus, a doença, se transforme em uma doença endêmica. Vai deixar de morrer? Não, como se morre de influenza, mesmo vacinado, como se morre de outras doenças mesmo vacinadas, porque nenhuma vacina é 100%. E existem aquelas pessoas que não vão responder bem às vacinas. Infelizmente, esses grupos mais vulneráveis, mais expostos, estarão nessa vulnerabilidade mesmo de ter alguma complicação. Mas de uma forma geral, porque vacinação a gente tem que pensar... Não é na proteção individual, né? É no todo, é na população. Exatamente. Então você vai ver esses números diferentes. Sem dúvida. Doutora Socorro, muito obrigada pela sua participação. Só rapidinho aqui no final, esse reforço que a senhora disse que os adolescentes precisam tomar entre 15 e 16 anos, essa vacina também é disponibilizada pelo poder público?
Sim, e eles têm uma vacina, como eu falei ainda, que contempla 4 sorotipos. O A, né, ACWY, olha que maravilha, que é mais completa ainda, tá? Porque o objetivo é evitar que eles fiquem circulando, carreando a bactéria e levando para as crianças, para idosos. Então, está lá na rede pública a vacina ACWY entre 11 e 14 anos, para meninos e meninas. Pois é, extremamente importante essa notícia que a senhora traz, porque quando a gente faz essa vacinação numa criança entre 1 ano, 2 anos, como a senhora bem disse, essas doses que são necessárias, às vezes a gente esquece um pouco, perde esse cartão de vacinação, e se essa mãe perdeu esse cartão de vacinação, o que é que faz? Olha, vacina só é considerada válida quando ela é registrada. Se perder o cartão de vacinação, vai ter que recomeçar os esquemas vacinais. Entendeu? Então, eu tomei tal vacina em tal ano, tem um registro, se não tiver, tem que tomar, tem que recomeçar os esquemas vacinais para ficar bem protegidinho. Mas graças a Deus que o PNI está se preparando, né? Já vem há uns 2 anos, para informatizar, né, para as pessoas terem seu calendário online. Não está acontecendo isso aí, né, de perdas de cartão de vacinação. Então é importante, vamos lá tomar, inclusive essa extensão de faixa etária de 11 a 14 anos será até junho para julho de 2023, porque no calendário de rotina é entre 11 e 12 anos para os nossos adolescentes. Então, vamos lá, como é que tá? Já tomou? Vacina segura, fiquem tranquilos, é uma vacina inativada, não existe essa história que vacina de meningite e da meningite. Que coisa mais absurda. É uma vacina super segura, é uma vacina inativada. Então, vamos lá, vamos checar direitinho, lembrar que tem um reforço, né, 2 doses abaixo de 1 ano e o reforço que é dado entre 12 e 15 meses. Então, será que está tudo direitinho? E meu adolescente já tomou a ACWY? Vamos colocar tudo em dia. E não dá trégua para essa bactéria aí estar voltando a circular aí com total liberdade. Vamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Doutora Socorro Martins, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e parabenizá-la pelo cenário, viu? A gente tá vendo aí só algumas luzes, tudo colorido, a senhora está no seu consultório, é isso? É, porque como eu trabalho muito com bebezinho, eu utilizo esse tipo de luz para poder fazer um teste do olhinho, para deixar o bebezinho mais calminho, que eles gostam assim de tranquilidade, né? Eu tento reproduzir um pouco a vida intrauterina para a nossa vida real aqui. Imagino. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação, espaço sempre aberto aqui para a senhora. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição quando precisarem.